Deixa eu só lembrar vocês que eu vou estar gravando a aula para depois postar no canal do YouTube, tá bom? Canal do YouTube vocês podem Qual que é o acessar. seu canal mesmo? Ele chama Professor Edivaldo História. Eu vou enviar para Tá. vocês aí no chat agora, para vocês estarem acessando. Aí todas as aulas são postadas lá. Vocês podem acessar lá que algum dia vocês não conseguirem assistir a aula, vai lá no dia seguinte que a aula vai estar postada lá. Tá bom? Esse daqui, olha. Esse mesmo. Ah, você sabe tocar violão? Sei não, mais ou menos. Só um tiquinho. Então vamos lá, pessoal. É, Nessa semana, na aula de hoje, a gente vai iniciar a semana 1, né? A gente vai fazer a correção, falar dos temas e fazer a correção da semana 1 do PET do segundo bimestre, o PET 2, né? O PET do governo que chegou aí. E o tema do PET da semana 1, no caso, é o estudo da história e o trabalho do historiador. Esse tema a gente já falou bastante dele no primeiro bimestre, né? Só que aí o PET ele está repetindo mesmo esse tema, né? Porque esse tema a gente abordou nas atividades complementares. Então vamos aprofundar mais um pouquinho aqui nossos conhecimentos sobre o estudo da história e o trabalho do historiador. Fazer umas recomendações de alguns canais aqui para vocês, tá bom? Esses canais aqui, ó, é o canal do professor Dimas Antônio e o canal Super História, são canais que semanalmente estão postando as correções das atividades. Os vídeos deles são mais curtos, né? Porque eles postam os vídeos só com a correção da atividade mesmo. Eles dão alguma explicação prévia e já lançam logo a correção da atividade. Eu recomendo que vocês sigam esses canais, tá bom? Até para servir de base para vocês aí, ter uma orientação, um norte, para poder estar respondendo as atividades, ok? O canal do professor Dimas Antônio e o canal Super História. Nossa aula ela vai usar um pouco dos conteúdos aqui, ó, que foram postados nos canais desses dois professores, o professor Vini, Super História, e o professor Dimas Antônio. Olha, vocês têm 17 mil. Não, eles são os monstros do YouTube, né? Eles têm um absurdo de inscritos. Enquanto a gente aqui, 36. Agora eu tô com 37, aumentou um. Escrevi lá. Beleza, obrigado. E esse aqui é o nosso canal, tá bom, gente? O professor Edivaldo História, onde as nossas aulas são postadas. Só que é como eu disse, vocês estão percebendo, né? Hoje a gente está fazendo a correção da semana 1, ok? E a semana 1 foi a semana passada. Então a gente está sempre deixando aí um espaço de uma semana para vocês estarem fazendo a atividade. Depois de vocês enviarem a atividade, a gente faz a correção aqui nas nossas aulas, tá bom? Esses canais aqui, eles enviam as correções com uma certa antecedência. Então seria bom vocês estarem seguindo eles aí, não para pegar as respostas das atividades, mas para vocês terem uma referência, né, do que está pedindo em cada questão. Às vezes tem uma questão que você está em dúvida, você não conseguiu responder sozinho, aí você vai lá no canal, dá uma olhada, né, para esclarecimento de dúvidas. É mais fácil seguindo esses canais, tá bom? Então não se esqueçam não, o canal do professor Dimas e o canal Super História do professor Vini. Então vamos lá. Inicialmente o PET, ele vai trazer esse texto aqui, ó, uma apresentação, né? Imagine um detetive que precisa desvendar um crime. Ele precisa usar ferramentas para procurar vestígios, ou seja, provas que o ajudem a explicar o que aconteceu. Com os vestígios encontrados, o detetive os analisa e reconstrói a cena do crime. Ok? Então aqui o texto ele está fazendo uma comparação do trabalho do historiador com o trabalho do detetive. O detetive, né, ele vai procurar as pistas
e ele vai reunir as pistas e tentar encontrar uma lógica, uma ligação entre elas, né? Ele vai tentar descobrir o que aconteceu a partir das pistas da investigação dele. É assim que funciona o trabalho do detetive e, de certa forma, é assim que funciona também o trabalho do historiador, né? Porque o historiador, ele baseia o seu estudo, a sua pesquisa, nas fontes históricas. Então, a informação que ele consegue extrair da fonte histórica, ele vai procurar uma outra fonte e vai ver se existe alguma ligação, né, entre as informações que ele conseguiu extrair dessas fontes. Então, ele vai, através do estudo, da pesquisa das fontes históricas, construir um panorama, né, do que aconteceu no passado. Ele vai construir a sua versão do que aconteceu no passado, ok? Então, assim como o detetive, o historiador ele também trabalha com vestígios, com pistas, né, com fontes, ok? Só que isso tem um certo problema. Por quê? Porque nem sempre o estudo do historiador, a pesquisa do historiador, ou a investigação do detetive vai levar a ele a uma verdade absoluta, ok? O historiador ele pode descobrir uma versão do passado, mas ele nunca vai entender o passado como um todo, o passado na sua versão completa, né? Mesmo porque é impossível a gente ter um entendimento de tudo que aconteceu por completo. Mesmo nós vivendo aqui no presente, né, a nossa visão é parcial. A gente enxerga aquilo que está dentro do nosso contexto, né? A gente enxerga aquilo no cenário que a gente está inserido. Mas o que está acontecendo mais longe, as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo que a gente está aqui na aula, a gente não está atento a elas, ok? Por mais que exista a internet, que depois nos informe, essa informação ela ainda chega de forma parcial, de forma limitada para a gente, ok? Então, o historiador e o detetive, eles baseiam o seu trabalho, a sua pesquisa, através do estudo desses vestígios. Esses vestígios vão dar pistas, vão dar informações, mas não vão dar o quadro completo, né? Eles vão dar algumas peças do quebra-cabeça e as outras peças o historiador ele vai ter que criar a partir da sua lógica, a partir dos seus conhecimentos prévios, né? A partir como é que eu posso dizer? Do trabalho, do estudo de outras ciências, né? Tudo isso aí vai ajudando o desenvolvimento do trabalho do historiador. Então, continuando aqui o texto, caso outro detetive também vá à cena e descubra outros vestígios, ele pode reconstruir o crime de uma maneira diferente ou complementar a primeira versão. Da mesma maneira, para entendermos o passado, existe a profissão do historiador. Então, pessoal, o trabalho do historiador nunca termina no trabalho dele sozinho, né? Porque o historiador ele deixa a sua obra para que outros historiadores a estudem, a pesquisem, né? E a complementem. Pode falar. Eu vou ter que sair da aula. Tá bom, Pedro. Depois você acessa lá o canal que a aula vai estar lá. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Esther. Boa tarde. Pessoal, só conferindo aqui novamente. Helena, Esther, Gabriel, Nayara, Pedro e Súria. Tá todo mundo aí, né? Sim. Não, a Isadora também tá. Ah, tem a Isadora também, Isadora Mercedes. Tá bom, coloquei aqui a presença. Obrigado, Isadora, por ter me lembrado. De nada. Beleza. Então, pessoal, acontece isso, né? O trabalho do historiador, ele nunca acaba com o fim da sua obra. Por quê? Porque a obra dele, ela vai receber uma continuidade, ela vai ser complementada, ela vai ser aperfeiçoada, aprofundada pelo estudo de outros historiadores que vierem depois, tá bom? Assim como o trabalho de um detetive. Vamos imaginar, um detetive, ele foi lá, fez a investigação dele e descobriu que o crime aconteceu
dessa forma, de tal forma, né? Mas aí outro detetive vai lá e analisa as mesmas pistas e descobre novas pistas. Então essas novas pistas elas podem completar o trabalho do primeiro detetive, ou elas podem mudar, elas podem criar uma nova versão, uma nova visão, né, à conclusão do trabalho do primeiro detetive. Então a mesma coisa acontece com o historiador, tá bom? O historiador ele pode ter a sua obra tanto complementada, aprofundada, como alterada, substituída, dependendo do trabalho dos historiadores que vierem depois da obra dele, ok? E eu falo depois da obra dele, não depois dele, porque muitas vezes a obra ela sobrevive muito mais do que o seu próprio autor, tá bom? Então vamos avançando aqui. O Pet ele continua aqui com as suas afirmações. O historiador é o profissional responsável por analisar e interpretar o passado para entender o que ocorreu em determinado período da história e reconstruir uma versão sobre o passado. É aquilo que eu disse, né, pessoal? O historiador ele não vai representar o passado na sua totalidade. Isso é impossível, né? Ele vai criar uma versão, uma visão, uma perspectiva do que aconteceu no passado, ok? Para essa análise, o historiador utiliza as fontes históricas, que podem ser textos, imagens, objetos, relatos e etc., que servem como vestígios do passado, ou seja, ajudam a desvendar como determinados fatos históricos ocorreram, né? Então, pessoal, toda ação humana, toda ação do ser humano, das civilizações, né, eventos históricos, eles sempre deixam algum vestígio, alguma pista, né, alguma fonte histórica, tá bom? E essas fontes históricas elas vão servir como base, né, como fundamento para que o historiador ele desvende o que aconteceu no passado, ou pelo menos ele crie uma versão, ele desvende uma parte do que aconteceu no passado. E existem vários tipos de fontes históricas, como foi falado aqui. Existem os textos, né, que são as fontes escritas, né? Existem as imagens, que são as fontes históricas pictóricas, né? Existem os objetos, né, que são as fontes históricas materiais, ok? Existem os relatos, que são as fontes históricas orais, né? Então existe toda uma variedade de fontes históricas que vão dar pistas, vão dar vestígios, vão apontar para alguma direção, né, em que o trabalho do historiador deve ser desenvolvido, ok? A interpretação das fontes pode variar de acordo com o objetivo do historiador, pois cada um pode analisá-la com uma visão diferente e encontrar outras informações sobre o passado. Por isso, podemos dizer que a história é composta por verdades no plural, pois podem variar de acordo com o historiador e com o período em que a fonte foi analisada. Ok? Então, quando fala assim, ó, que a história ela é composta por verdades, isso quer dizer o quê? Que cada historiador, cada pessoa que for estudar uma fonte histórica, que for desenvolver um trabalho, que for estudar o trabalho de um outro historiador, ela vai ter a sua interpretação, a sua visão, né, do que foi construído ali, do que foi deixado ali naquela fonte, do que foi escrito por determinado historiador. Então cada um vai ter a sua visão, a sua forma de enxergar a obra, ok? Por isso que se diz que a história é composta por verdades no plural, porque existem diversas interpretações sobre um mesmo acontecimento, né? É aquele exemplo do copo cheio de água pela metade. Alguns vão olhar para o copo e vão dizer que o copo está meio cheio. Outros vão dizer que o copo está meio vazio, mas eles estão encarando o mesmo objeto, né? E é a mesma coisa com as fontes históricas. As fontes históricas elas podem suscitar
interpretações diferentes em quem está estudando elas. Deu para entender mais ou menos aí a ideia? Sim. Beleza. O trabalho dos historiadores, portanto, é constante. Ou seja, o trabalho do historiador ele não acaba com o historiador. Ele continua com outros historiadores. Né? Por isso que ele é dito como constante. Mesmo após a morte de um historiador, a obra dele continua valendo como base de estudo para outros historiadores, né? Tanto para complementá-la, quanto para refutá-la, para contradizê-la, né? E assim por diante. Pois a obra o trabalho dos historiadores, portanto, é constante, pois a visão sobre o passado pode ser novamente reinterpretada de acordo com as questões e os problemas do presente, identificando as rupturas, as mudanças e as permanências, a continuidade da história. Então, quer dizer aqui que o passado ele é constantemente reescrito, né? Enquanto o trabalho do historiador é feito, o passado ele é reescrito, ele é reinterpretado, ok? Vamos imaginar aqui, por exemplo, a escravidão ela foi abolida oficialmente no Brasil em 1888. Será que na década de 20, né, em 1920, as pessoas tinham a mesma visão da escravidão do que 100 anos depois, do que agora, em 2020? Com certeza não, né, pessoal? Por quê? Porque a escravidão era um evento mais recente. Então, o racismo, a exclusão racial, tudo isso era encarado com uma maior naturalidade na sociedade de 1920 do que é encarado em 2020, né? Não estou dizendo que o racismo, que esses aspectos culturais negativos, né, foram eliminados. Não foram. Né, não foram eliminados por completo, mas em grande parte a gente vê uma transformação na visão que se tem, né, sobre esses eventos, sobre essas perseguições que ocorreram durante o período da escravidão. Deu para entender o exemplo aí, pessoal? Disso aqui que a gente falou, vocês têm alguma dúvida? Não. Então tá bom, galerinha. Deixa eu falar com vocês. A gente acabou ocupando muito tempo, né? Falando da nota, e nossa aula ela terminou agora são 1h50. Amanhã a gente vai ter outra aula, tá bom? Às 2h40, tá bom? Posso contar com vocês amanhã? Sim. Então, 2h40? 2h40 amanhã, tá bom? Fica atento ao grupo que eu vou estar enviando o link, beleza? Sim. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Gabriel, Nayara, estou esperando a atividade de vocês aqui, tá bom? Gabriel, você já me enviou, eu vou fazer a correção aqui e vou te enviar um e-mail respondendo a correção, tá bom? A sua nota. Beleza, pessoal? Nayara, estou esperando aqui sua atividade também. Me manda aqui para mim poder fazer a correção. Deixa eu só ver se já chegou aqui para mim. Chegou ainda não, Nayara. Procura apressar aí. Tá bom? Então beleza, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Valeu. Boa tarde. Boa tarde.